Muito bem, pessoal, esta é mais uma videoaula de Excel. Nós vamos estar fazendo uma planilha de dias em atraso e eu vou estar mostrando para vocês as funções dias 360, hoje, a função condicional se e uma formatação condicional, ok? Então eu gostaria que você pausasse o vídeo e fizesse essa planilha com os dados que temos aqui, tá? Fizesse essa planilha desse jeito, já que você já aprendeu a formatar, você já aprendeu a formatar, a colocar os dados. Eu gostaria que você fizesse essa planilha. Você pode estar pausando o vídeo para continuar, para fazer a planilha, né, para a gente poder seguir a aula. Então, aqui na data de pagamento, nós vamos colocar uma função que chama hoje. O que a função hoje ela faz? Ela retorna a data de hoje formatada como uma data. Por exemplo, hoje é dia 27/6/2015. Então a função hoje ela vai colocar a data de hoje. Se eu colocar, por exemplo, hoje -1, ela vai colocar o dia de ontem. E assim por diante. Um detalhe, quando eu abrir a planilha no próximo dia, se porventura eu abrir amanhã, no dia 28, aqui, por causa da função hoje, ela vai estar com o dia 28, consequentemente o dia 29 e assim por diante. Porque essa função ela retorna a data de hoje na planilha. Eu vou estar fazendo uso dela apenas para fazer uma simulação. Então, caso você realmente tenha uma planilha de dias em atraso, eu recomendo que você preencha com a data normal, tá? Isso daqui é uma simulação. Eu vou até colocar em outra cor para você identificar isso daqui. Muito bem, a gente vai calcular os dias em atraso agora. Para calcular os dias em atraso, eu vou utilizar a função dias 360, que retorna o número de dias entre duas datas, com base num calendário de 360 dias com 12 meses de 30. Então, dias 360, ela recebe uma data inicial e uma data final. Quem é essa nossa data inicial? É a data de vencimento, que é quando venceu o pagamento da parcela. Quem é a nossa data final? A data de pagamento. Então, é assim que eu vou preencher essa função. Veja que ele fez o cálculo e se o fulano aqui pagasse hoje, ele estaria devendo cerca de 5.576 dias, tá? E veja agora que se eu colocar a mesma data que está aqui, ele vai zerar para mim. Se eu colocar, por exemplo, 2/1/2000, devendo um dia, tá? Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou ficar digitando essa fórmula tudo de novo. Eu vou clicar na alça de preenchimento, vou segurar o botão e vou arrastar para ele preencher, com os valores corretos aqui as minhas células. Então você veja que ele já fez o cálculo dos dias em atraso para mim, certo? Ó, veja que eu coloquei aqui uma data menor do que a data de vencimento e ele me retornou um número negativo. Depois nós vamos tentar corrigir isso daqui, tá? Vou zerar essa data aqui para a gente poder ter uma noção. Bom, o valor da parcela eu vou colocar qualquer valor aqui, então você pode preencher com qualquer valor. Então, por exemplo, essa parcela é 23, essa 54, R$75, R$92, R$103, R$15, R$27, 35, 32, vamos
9,99. E nós vamos formatar isso daqui com um formato contábil, tá? Muito bem. Para que a gente possa calcular a nossa multa, nós precisamos estabelecer um valor, uma porcentagem que o cliente vai ter que pagar a mais como multa. E é justamente essa daqui, 2%. Então eu vou clicar aqui no valor, eu vou colocar o asterisco, vezes, e vou digitar 2%. Ele vai multiplicar isso daqui por 0,02. Tá? Lembrando que 2% é a mesma coisa que isso, ó, né? Parcela vezes 0,02. Se eu colocar 2%, ele vai me retornar a mesma coisa. Então eu não vou ficar digitando isso daqui, mesma coisa. Eu vou vir, vou copiar, e eu vou copiar aqui o conteúdo. Ele vai fazer automaticamente. Os juros ao dia segue a mesma lógica da parcela. Então a parcela vezes, só que agora é 0,13%, certo? Para calcular o total de juros ao dia, eu tenho que multiplicar o valor dos juros vezes o número de dias em atraso que eu tenho aqui. Então, basta eu vir aqui fazer uma fórmula. Eu vou clicar em colocar igual o valor vezes o número de dias em atraso. E a gente vai preencher aqui. Veja que aqui, como não está atrasado, ele só calculou a multa. Então ele só vai cobrar a multa. Bom, o valor a pagar é a parcela mais a multa mais o total de juros. Então vou fazer uma fórmula. Total de juros ao dia mais o valor da multa mais parcela. Uma coisa interessante aqui é que eu também posso usar a função soma. Só que ao invés de eu utilizar os dois pontos, eu vou utilizar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula é isso, isso, isso. Eu vou clicar aqui e vou arrastar para todo mundo. Muito bem. Esse é a nossa planilha de dias em atraso. Eu já mostrei para vocês como que eu faço para calcular os dias em atraso, né? Então, veja que eu já tenho algumas funções prontas aqui. Mas onde é que entra a condicional? Vamos pegar esse caso aqui. O caso do Sandro, que não tem nada atrasado. Pelo contrário, ele pagou em dia. Ele não deve nada de juros. Juros não existem. Porém, ele calculou a multa. Não era para ele calcular a multa é só para quem está atrasado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma função condicional, que eu chamo de se. Então, vamos lá, pessoal. Essa função aqui ela é muito importante, pois muita gente tem dúvida e ela é uma função muito importante para a gente poder fazer comparações. Então, eu vou clicar, vou colocar o igual, vou escrever se, abrir parêntese. Veja que a função se, ela recebe um teste lógico. Qual o teste que eu vou fazer? Se os dias em atraso são maior do que zero. Esse é o meu teste lógico. Depois que eu fiz o meu teste lógico, eu tenho que colocar o valor se for verdadeiro. Poxa, se realmente o que tiver ali for maior do que zero, então eu tenho que fazer alguma coisa. É onde eu vou colocar a fórmula do cálculo da parcela, que é a célula da parcela vezes 2%. Opa. E depois que eu coloquei o valor verdadeiro, eu tenho que colocar um valor falso. Ou seja, se não tiver atrasado, bom, e se o que tiver em E14 não for maior do que zero, ou seja, for 1, ele não for maior do que zero, então eu não tenho que fazer nada, coloca zero.
Só isso. Aí eu vou arrastar aqui pra cima pra gente copiar a fórmula. Ó, veja que ele copiou para todo mundo. Repassar aqui. Então agora nesse caso aqui, ó, vamos zerar essa conta. 10/5/1997. Como ele não tem nada, não está atrasado, não tem multa, não tem juros ao dia. Mas e a multa aqui, ó? Por que ele está calculando a multa se ele também não está atrasado? Então a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa para a multa. A gente vai vir aqui e vai abrir a função condicional. Se o que tiver aqui for maior do que zero, então faz o cálculo da multa vezes 0,13%. Se não, então não faça nada, zero. Ó, você vê aqui, ó, que onde não está atrasado ele zerou. Ele zerou pra gente. Então, agora a gente vai fazer uma formatação condicional, que é o que? Justamente marcar aqueles que não estão devendo nada. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o que eu quero. Selecionar. E eu vou vir aqui, ó. Formatação condicional. Realçar regras das células. O valor é maior, o valor é menor, está entre, é igual a. Bom, eu quero grifar todo mundo que não está atrasado. Então, eu vou colocar 0. Só que eu não vou colocar vermelho, eu vou colocar amarelo. Veja aí que todo mundo que tem 0 não está atrasado, ele grifou. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido a dúvida de todos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.